Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estamos aqui no estúdio, juntamente aqui com Ranieri de Matos, CEO da Esperato Educação, e diretamente de Miami, Eliseu Mânica Júnior, sempre trazendo informações relevantes para a tomada de decisão dos investidores. O objetivo desse programa é nada mais nada menos do que atualizar os investidores, os brasileiros, sobre as questões das finanças pessoais e ao mesmo tempo ajudar na tomada de decisão dos investidores. Primeiramente, dar um alô aqui, boa tarde para o CEO da Esperato Educação. Boa tarde, Felipe, boa tarde, ouvintes. Hoje a gente vai trazer uma novidade do site lá, que é o blog Agrícolas, do terceiro bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre esse blog novo. Boa, blog Agrícolas, estreando no centralinvestidor.com, esperato.com.br, sempre trazendo informações relevantes, até também na parte de agrícolas, aí, que é uma região, nossa região aí, nosso país inteiro, principal produto commodity, nada mais nada justo do que a gente falar sobre milho, soja, café, boi gordo, produtos aí que são muito importantes para nós, ok? Iniciando então aqui com os indicadores da semana, relatório Focus Banco Central. Aliás, hoje é o programa de número 40, né? 40 programas, hein? Excelente, um ano e meio de programa. Quem diria aí que a gente conseguisse manter cada vez uma melhora constante, né? Trazendo informações relevantes. E sempre agradecer a quem nos ouve, né? O ouvinte hoje que vem nos acompanhando programa a programa, e também pode ouvir todos os programas lá no centraldoinvestidor.com, esperato.com.br, desde o primeiro episódio, a gente gaguejando, até agora o último de número 40. Ok, pessoal? Iniciando então o relatório Focus Banco Central, índice de inflação, e mais uma vez demonstrando uma queda, 3,08%, chegar até o final do ano, expectativa dos players, né, das principais instituições financeiras. Ano que vem, inflação em torno de 4,12%, mais uma vez demonstrando uma queda. Até hoje de manhã saiu o resultado do IPCA 15, pega aí os primeiros 15 dias do índice de inflação, veio abaixo do esperado mais uma vez. Hoje saiu às 9 horas, demonstrando somente uma alta de 0,11%, esperava-se 0,13%. Então, o indicador representa o número mais baixo desde 2006, quando ficou em 0,05, né? Então, nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 2,56%, menor resultado desde 99, inflação, então, cada vez mais controlada. Chama muita atenção até a questão dos alimentos, né? A gente vê em todo o Brasil, na cidade, se vê muitas vezes fruteiras, açougues, mercados sendo criados. Isso não é nada mais do que o cenário de inflação controlada. Mostra aí, né, que os preços dos alimentos caíram no atacado, o preço continua normalmente, dependendo do caso, para o consumidor final. Isso gera uma oportunidade, né, para o empreendedor, né? O empreendedor vive de oportunidades, ele tem que buscar um meio campo num produto que ele compra barato e vende caro, aí vem o lucro dele, né? Então a gente vê muitas vezes em todo o Brasil aí criando fruteiras, né, que cresce um grande... Porque realmente a gente vem de uma queda pesada dos preços aí das frutas, principalmente da cesta básica. Isso aí, querendo ou não, gera uma oportunidade, dependendo do caso aí, para vender ao consumidor final, né? Então isso é economia, isso é lógica, né? Então a gente vê assim o índice de inflação demonstrando uma deflação, demonstrando uma oportunidade, principalmente aí para os empreendedores, né? Então é um dado bem interessante. E o índice de inflação nada mais, nada menos do que a cesta, né, de produtos que a gente consome. Então uma cesta que vem demonstrando uma queda. O IGPM também, que é o índice principalmente utilizado pelos aluguéis, vem negativo. Quem quiser acompanhar lá em tempo real, é só puxar, né, no aplicativo do Central do Investidor. Lá você pode acompanhar, por exemplo, a inflação do último mês, dos últimos 12 meses, o IGPM negativo, a gente consegue acompanhar ali. Então você consegue verificar tudo. E a poupança também, muita gente hoje vem nos questionando a questão da poupança
como é que ela fica com esse rendimento. Lembrando, o juro, a taxa Selic abaixo de 8,5%, o cálculo que você tem que fazer é 8,5 vezes 70%. O juro é em torno de 8,25%. Então 8,25 vezes 70%. O que faz com que o rendimento da poupança no mês deu 0,47% líquido. Então aí a gente vê mais uma vez uma queda na poupança. Tem investimentos melhores com a mesma segurança, tem muitos, mas aí quem quiser saber realmente quanto rende a poupança em tempo real, Central do Investidor puxa lá gratuitamente aplicativo aí da Esperato Educação para acompanhar, né? Outra coisa interessante que a gente tem lá de material, principalmente o pessoal que investe, que tem dinheiro guardado na poupança, né? Tem um e-book lá na seção centralinvestidor.com, que o título do e-book é ganhe 70% a mais do que a poupança com a mesma segurança. Né? Então ali foi feito até pelo Felipe aqui. Tem algumas informações de como se proteger dessa desvalorização natural do nosso dinheiro, das nossas economias. Exatamente, esse e-book aí é para aquele investidor conservador, né? Que realmente, Felipe, eu não entendo muito sobre investimentos, eu sou investidor de poupança, busco bem conservador e eu quero saber o que tem de opções. E ali a gente só traz opções conservadoras e como a gente pode melhorar o nosso ganho, né, com a mesma segurança da poupança. Então, lá baixa o e-book gratuitamente para conseguir acompanhar. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tem muito artigo legal, muito vídeo legal. Nossos programas aqui também tem cada vez o programa da semana. Então aí a gente consegue acompanhar. O aplicativo também a gente tem para quem está vendo hoje a grande moda aí do Bitcoin, né? Desde lá quando a gente foi criado, vamos botar o Bitcoin para acompanhar. A gente consegue verificar lá também o preço em real. O soja, o soja Chicago para acompanhar a oscilação diária, o trigo também, o milho, tudo em tempo real a gente consegue acompanhar lá no Central do Investidor, aplicativo da Esperato Educação. Ok? Falando aqui da taxa de câmbio, expectativa dos principais instituições financeiras, fechar o câmbio em R$ 3,20 no final do ano que vem em torno aí de R$ 3,30, né, demonstrando aí um câmbio, princípio, estável, exatamente. E aí, com uma melhora cada vez econômica que a gente tiver, o real tende a se apreciar, e o dólar cair. Muitos falam em dólar a 2,90, em algumas casas aí a 3,08. A média do mercado espera um dólar a R$ 3,20 aí. Dá para acompanhar também lá no Central do Investidor o preço do dólar. O dólar agora, 3 minutos atrás, olha como é a atualização aí do Central do Investidor, hoje em torno de R$ 3,14. Todos esses dados aí, eles são compilados, né, já pelo site do Banco Central, informações aí dos players do mercado, então a gente pode confiar na informação ali. Taxa Selic, taxa de juros da economia, como a gente falou, sempre um macete para quem quiser ouvir. Taxa de juros em alta, investimentos rendem melhor, porém, o empréstimo, a crédito fica mais caro. Taxa de juros em queda, taxa Selic em queda, investimentos rendem menos, né? Porém, o crédito fica mais barato e aí o investidor tem que buscar um pouco mais de risco para ter o mesmo ganho que tinha antes, né? Mais uma vez, aliás, um artigo lá do 1% ao mês, né, a gente fez lá também, que talvez vai ficar na história, né, no nosso passado 1% ao mês, hoje cada vez mais difícil. Taxa Selic, expectativa em 7% no final do ano. Hoje estamos aí 8,25% a taxa Selic, metade quase do que estava há um ano e pouco atrás. As nossas expectativas no início do ano, lá a gente tem um quadro de apostas ali interno no nosso escritório. E a gente já perdeu, né? Todo mundo perdeu. Todo mundo errou. Todo mundo esperava em 8,5, né? As economias vêm melhorando. E aí vocês perguntam por que a taxa de juros cai, né? Por que ela cai tão drasticamente? É para isso. Nada mais, a taxa de juros é um balizador, muitas vezes, para fazer um controle da inflação. A inflação, a gente viu que ela vem em queda, ela não para de cair. Mesmo a gente talvez não sentindo em algum ritmo aí, claro, a gasolina subindo, ela puxa a inflação para cima, mas a cesta em geral da inflação, que tem alimento, tem questão de aluguel, é uma cesta bem interessante lá. São dois indicadores que andam juntos, né? São talvez os dois principais indicadores da economia que a gente fala sempre aqui. A gente insiste aqui na inflação, né? Da necessidade que a gente tem de uma taxa controlada, de controlar essa inflação, e os benefícios para a economia
economia que advém disso. Acho que o principal benefício, a gente já falou disso aqui também, que é a diminuição daquela corrosão do poder de compra do dinheiro, principalmente do trabalhador assalariado, que tem dificuldade de proteger suas economias, né? Então a inflação ela é muito nociva para a sociedade, digamos assim. Uma inflação controlada, ela permite então uma queda dos juros, que permite uma fluidez do crédito na economia, que faz com que a gente tenha aí no médio, longo prazo um crescimento econômico. Exatamente, e muitos perguntam assim, a taxa de juros pode cair, mas pode, se a gente tiver uma inflação como nos Estados Unidos controlada, né, vamos dizer que a gente tem uma inflação de 1% ao ano, é natural o juro 2,5%, 3% ao ano. Dá para cair mais. Né, então, e nada mais um índice de inflação alto, o Banco Central ele sobe o juro, né, para poder ter todo, fazer com que o pessoal aplique menos, tire um pouco de dinheiro da economia, né, fazer todo aquele controle, e o dinheiro realmente que está lá, seja protegido por essa corrosão aí da moeda, né? Então, com certeza, pode, se o juro pode buscar 3%, muitos falam assim, a gente tem que baixar o juro para poder que o país vá para o bom, para o empreendedor, mas é fundamental uma inflação também. Lembrando sempre que a inflação, apesar de a gente ter visualizar o efeito da inflação nos preços dos produtos, né? Exatamente. A inflação ela mede a quantidade de dinheiro na economia. Exato. Então, quando há uma grande produção, digamos assim, um aumento da atividade produtiva, a tendência é que a inflação caia, né? Porque tem mais bens na economia e menos dinheiro, né? Então, dá para, entre aspas, criar dinheiro. Então, no longo prazo aí, a gente espera que esse crédito que advém de um juro baixo, ele se transforme em produção para que a gente tenha crescimento sem aumento da inflação. Né? Quando a gente tem um crédito, agora baixando os juros, digamos assim, a tendência é que há em 2018 um aumento do crédito, né? A gente pode esperar dois cenários. O primeiro cenário é aquele cenário do aumento massivo do consumo, né, pelas famílias, o que caracterizaria uma possível inflação no final de 2018. Uma pressão, né? Pressão inflacionária, exatamente. Que é o que o Banco Central trabalha aí. A gente espera fechar com 3,08, ano que vem, final 4,12. O pessoal já está esperando o aumento do consumo, então, mas se a gente tiver um aumento da produção no mesmo nível do consumo, então a gente consegue controlar essa inflação e manter o juro baixo. Exatamente. Seria o cenário ideal, né? Exatamente, oferta e demanda, né? Equilíbrio da economia, isso é fundamental também para um crescimento sustentável, né? E a questão de o ano que vem vai ser um crédito barato, né, digo assim, e que as pessoas aí tenham cada vez mais a consciência, né, de transformar esse crédito em produção e investir em ativos, né? Exato, ativos. A gente vê muito bem a crise americana, né, Ranieri, 2008, a gente teve uma época ali de crédito farto, 2001 a 2007, né, um crédito farto, onde o americano, em vez de muitas vezes botar em ativos, ele hipotecava a casa para consumir, para pegar aquele crédito e comprar uma televisão, investir. Então, você investe em passivo, né, algo que gera despesa, né? Então vamos tentar fazer o contrário, né? Fazer o crédito de uma forma sustentável, para produzir, né? Um ativo, né? Comprar um ativo ali que cada vez mais, isso é uma maneira para o país também crescer de uma forma sustentável. Isso vem muitas vezes por educação financeira, entender toda essa lógica aí, né? Então, muito interessante esse cenário, melhor aí de economia, mesmo a gente não sentindo muito aí. Querendo ou não, a gente vê uma melhora nos últimos meses aí, no do índice de produção industrial, e ainda bem que tomara que a gente consiga manter isso aí e os políticos não atrapalhem, né, cada vez menos, né, e deixem a economia, deixem as pessoas produzirem, deixem as pessoas trabalharem, e tomara que os políticos aí atrapalhem menos. Ok, pessoal? Então esses são os principais dados da economia. O PIB, expectativa aí de 1,10%, expectativa do ano que vem 2,45%, uma bela de uma alta depois de 3 PIBs negativos. Então essas são as principais informações, indicadores econômicos. Outro também que chama atenção, SP rebaixa rating da China de A- para A+, então a todo
uma expectativa de diminuição do ritmo de crescimento chinês, né? Isso aí, o minério de ferro principalmente sente um pouco isso aí, que vem com forte queda, e mostra também as commodities, a Vale caindo muito na bolsa por esses fatores aí. Ok, pessoal, segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, nosso andarilho missioneiro lá diretamente de Miami, trazendo as informações da economia. Depois voltamos aqui no estúdio, Felipe Fontana, Ranieri de Matos. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato. Retornando ao programa, estive afastado do último programa. Estava passando aqui na Flórida questão do furacão Irma, né? Notoriamente todos aí souberam desses fatos aí, desse fato. Acabei então me deslocando para a Geórgia, não tomando esse risco, um risco desnecessário, já que o furacão tinha previsão que iria passar perto aqui do sul da Flórida. Acabei indo então viajando 11, 12 horas para Geórgia. A gente pode fazer uma analogia dos investimentos com o furacão em termos de risco, né? Vários amigos aqui resolveram ficar mesmo cientes do risco. A gente pode analisar isso mencionando a questão de que quando se sabe que algum fato vai acontecer, essas pessoas ficam paradas, inertes, sabe? Então a gente pode fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje na economia e que a maioria está parada. A gente sabe, a gente comentou diversas vezes aqui no programa que olha, a renda fixa vai cair, a renda fixa vai diminuir de retorno, de rendimento. O que fazer? Ficar parado, como algumas pessoas aqui com a questão do furacão ficaram, ou agir, né? Então, a gente, nessas horas, o ideal é agir, né? Como agir? Migrar para algo que ganhe, por exemplo, com a queda da Selic. Ou seja, fazendo analogia com o furacão, sair de perto do risco do furacão. Às vezes, ficar parado é o maior risco. Risco de diminuir retorno. Não é nem um risco, é uma certeza. Então já sabe que algo vai acontecer, não tem por que ficar inerte, parado. E sim buscar uma saída, uma solução. No caso do furacão, era sair aqui da Flórida e o mais longe possível, ficar atento a aplicativos, né, que existem bastante aplicativos aqui com a questão de furacões, né, dando previsão na hora. Então a gente conseguia verificar e tinha algumas vantagens de 1-2 dias aí para saber onde o furacão estava andando, para que lado estava indo, né? Então é assim nos investimentos também, a gente sabe que algo vai acontecer, tem essa previsão, a gente tem que agir. Ficar parado não dá para ficar parado, é um risco desnecessário. Às vezes ficar parado já é tomar o maior risco, né? Fazendo uma analogia, as pessoas que ficaram, os amigos aqui que ficaram parados seriam os investidores que sabem que determinado fato vai acontecer, mas não tomam uma atitude, né? Já a pessoa que saiu, sabia que algo iria acontecer, saiu da zona de conforto, algo necessário momentaneamente, é aquele, quem sabe, investidor que sabe que a Selic vai cair e ele vai então para fundos multimercados, que é algo mais moderado. A gente vem comentando bastante aqui no programa, a gente vem acertando bastante coisa. Obviamente temos muito que melhorar e ter essa humildade, ter essa consciência de que sempre pode melhorar. Não quer dizer que não tenha o mérito, né? Mas a gente vem acertando bastante aqui no programa. Comentamos de fundos multimercados, que são alternativas para momentos de quedas da Selic. Isso vem acontecendo, por exemplo, tem fundo multimercado rendendo 18%, 19% ao ano. E fundos moderados, né?
fundos que não têm um risco muito alto. Então, sair às vezes da zona de conforto, da onde a gente mais está, do local onde a gente mais está, ou que a gente mais conhece, às vezes é necessário para nossa segurança, para algo melhor acontecer. Então, fazendo uma analogia com o furacão, eu vejo isso com parte dos investidores, né? Que hoje é necessário sair do local onde estão, ainda dá tempo, digamos assim, e que a Selic vai cair, é fato, a economia está crescendo, apesar de uma grande maioria não acreditar ainda, mas a gente já vê dados cada vez mais claros disso, a gente vem frisando isso aqui no programa. PIB crescendo mais do que o planejado, confiança do consumidor crescendo também mais, então está melhorando, sabe? O nosso país está evoluindo e o nosso país tem um potencial gigantesco. Mas sobre o furacão, então, e risco do investidor, às vezes a gente tem que sair da zona de conforto um pouco, do local onde a gente mais domina, para ter maior ganho, ter maior retorno. Do contrário, ficar parado não ajuda em nada, né? Ao contrário, só vai então prejudicar, né? Pode ter até um risco maior do que sair, né? Sair da onde a gente normalmente está, né? No caso, a maioria do investidor está em renda fixa, né? No caso, aqui com o furacão, o pessoal estava na sua casa, mas que sabia que algo iria acontecer, então era algo necessário que não fizeram, né? Que muitos investidores não vão fazer e que depois podem se arrepender. Não foi o caso aqui do furacão, né? Mas na renda fixa, com certeza vai ser. Comentar um pouquinho agora sobre uma viagem que fiz recentemente em visita à Bolsa de Chicago para ampliar o conhecimento, né? E uma bolsa das mais antigas do mundo, criada em 1848, e a Bolsa de Chicago, nela que são oriundos os preços das commodities, né? Do milho, do soja, do trigo, entre outras commodities agrícolas, petróleo também, né? Todos os preços são oriundos, são baseados na Bolsa de Chicago, que é uma das maiores do mundo, né? Uma viagem muito interessante para ampliar o conhecimento e aproveitando também para mencionar que o Felipe Fontana, que está no estúdio, e o pessoal da Esperato, mas basicamente o Felipe que vem escrevendo, a gente criou agora um blog sobre notícias agrícolas, mercado agrícola, melhor dizendo, e passando um pouquinho mais de como funciona esse mercado do futuro, onde são negociados a soja, milho, trigo, né, brasileiro. E quem quiser saber um pouquinho mais, já que a nossa região é uma região de características de produtora desses bens agrícolas, pode então ingressar no blog, que o Felipe vai comentar um pouquinho mais aí no programa. Eu vou voltar então no terceiro bloco e deixo aí a palavra com o pessoal, o Ranieri, o Felipe. Ontem tinha o Wesley Safadão aí na cidade, e que vou comentar um pouquinho mais do que a gente vem conversando aqui no programa. Um grande abraço. Volto no terceiro bloco. De volta ao estúdio aqui, grande abraço, Eliseu Mânica Júnior. Fez aí, sempre trazendo informações relevantes para tomar decisão. Muito interessante essa analogia, né, do risco do furacão. Ele estava lá em Maus Lençóis, né? Também deu tudo certo. Teve que sair de Miami, que lá o furacão Irma estava passando, tinha a previsão de passar, né, naquela região, então teve que ir para Geórgia, né? Então ficamos aí sem contato durante alguns dias. Então, voltando aí, graças a Deus deu tudo certo lá. É muito interessante essa analogia dos investimentos, dos riscos, né? Muitos ficaram lá, mas será que vale o risco ou não, né? E o Eliseu Mânica Júnior fez aí toda uma análise aí referente ao furacão, os riscos nos investimentos, né? Muito, muito fundamental sempre a gente avaliar os riscos como na aplicação financeira. Bem interessante aí. Falou também sobre o blog Agrícolas, né? Vamos comentar isso bem no terceiro bloco também.
Quem quiser se inscrever lá no site centraldoinvestidor.com, é um novo braço, né, Ranieri, que estamos aí fazendo. Comentar depois aí mais calma. Só sobre o setor agrícola, entendendo sobre o mercado futuro de commodities, Eliseu Mânica Júnior estava lá em Chicago, onde nasceu toda essa questão aí, principalmente negociações de milho, já no século passado, século anterior ainda, onde o pessoal utilizava a bolsa, um local, uma praça de negociação para encontrar os compradores e os vendedores de produtos agrícolas. Então vamos comentar isso mais no terceiro bloco. Então aqui mais para não deixar muito tempo, aí Eliseu Mânica Júnior volta aí no terceiro bloco com mais informações aí diretamente de Miami. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. E aí, pessoal, retornando agora para o terceiro bloco, comentar sobre dois assuntos muito em voga aí. Primeiro, a gente deu uma palavrinha aí sobre o Bitcoin, mas cada vez mais a gente vem sendo perguntado sobre Bitcoin, né? Bitcoin, para quem não sabe, então é uma moeda virtual, com o fim então da fidúcia nas moedas, em algumas moedas, com a impressão principalmente de papel por parte do Banco Central americano, do BOJ, que é o banco japonês, e do Banco Central Europeu, do BCI. Esses bancos, após a crise de 2008, eles tiveram que imprimir trilhões de dólares na economia. E com isso há alguma preocupação de que o que pode ocorrer quando ocorrer o movimento contrário, esses bancos centrais começarem a retirar os trilhões de dólares que colocaram na economia em 2008 e que agora a gente vê que foram necessários aí para a recuperação da economia. Hoje a economia mundial ela está crescendo, voltou a crescer de uma maneira robusta, e começam então agora ideias para a retirada desses incentivos, principalmente aqui quanto ao Banco Central americano, o Fed, né? Que ele vai começar a retirar 5 bilhões por mês, 5 bilhões a cada mês por 3 meses, e aí vai para 10 bilhões mais 3 meses, vai para 20 bilhões mais 3 meses, até chegar em 50 bilhões retirados da economia mensalmente. Como é que o Banco Central Europeu ele faz isso, né? Ele, para colocar dinheiro no mercado, ele comprava, digamos, títulos, as treasuries, títulos públicos, e comprava então esses títulos públicos e colocava o dinheiro em circulação. Agora ele vai fazer o contrário. Ele vai colocar os títulos públicos que tem à venda, e com isso quem comprar esses títulos públicos vai pagar, obviamente, e desse dinheiro o Fed vai cancelar, digamos assim, vai tirar em circulação, diminuindo então a quantia de dinheiro no mercado. E com isso, com todo esse processo então dos bancos centrais, que agora começa a ter um efeito ao contrário do que inicialmente foi feito, de colocar dinheiro no mercado, mas essa colocação de dinheiro no mercado ocorreu uma perda da confiança de onde vai parar tudo isso, né? Porque o Banco Central japonês está cada vez mais colocando dinheiro no mercado. Sendo assim, então, ganhou força o Bitcoin, ou a Bitcoin, né? Que é uma moeda. Essa moeda, então, cada vez mais vem aumentando de preço. Ela estava... eu acompanhei esse processo, ela estava a 600, 500 dólares há um ano e meio atrás, e agora já está em 3 mil, 4 mil dólares, 4.700 dólares, chegou a 4.600 dólares. E cada vez mais, então, o investidor ele fica se perguntando se o que é o Bitcoin, se eu posso investir no Bitcoin, na Bitcoin, né?
Então a Bitcoin é uma moeda virtual, ela cresceu muito depois desse movimento dos bancos centrais de injetar dinheiro na economia e da perda de fidúcia. Ela é descentralizada. A grande novidade é que há um sistema chamado blockchain que dá essa credibilidade. Ninguém tem o controle, não é um governo, não é uma pessoa que tem o controle sobre isso, e sim a internet. Todas as operações elas ficam registradas na internet. Então ninguém tem, uma pessoa tem controle, mas ficaria na nuvem, né, digamos assim. Com a Bitcoin, com a popularização da Bitcoin, outras moedas estão surgindo. E a Bitcoin a grande dúvida é quem criou-a, né? Por quê? Porque sabem o nome da pessoa, não o nome da pessoa, mas do alter ego de quem criou, mas não sabem exatamente quem foi essa pessoa, né? Inclusive a Bitcoin foi um trabalho em PDF e que tem toda uma história por trás, né? Então depois da Bitcoin, da popularização da Bitcoin, vieram outras moedas, Ethereum, por exemplo, que o criador, sabem quem é o criador, muito popular, né? Outra também, a IOTA, que é uma moeda que vai ser utilizada para Internet of the Things, né? Que é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? É algo que está começando a engatinhar e que em Santo Ângelo, por exemplo, já tem bastante coisa, inclusive do amigo Mauro, né? E o irmão, o Marinei, que são casas, por exemplo, que consegue controlar pelo celular. É uma geladeira que consegue controlar pelo celular. Então essa é a internet das coisas, tem uma comunicação, né? E que vem avançando também bastante nesse quesito, né? Então tem moeda até para isso, para a internet das coisas, né? Para negociar. E a Bitcoin ela vem cada vez mais sendo aceita aqui nos Estados Unidos. Ela vem se popularizando e eu tenho uma opinião sobre a Bitcoin, né? E qual é a opinião? A opinião é de que uma moeda, no caso a Bitcoin, no caso específico dela, ela não tem valor intrínseco. O que seria o valor intrínseco, né? Que o próprio Warren Buffett fala bastante, que é o cara que maior investidor e um dos maiores filantropos do mundo, junto com o Bill Gates, né? Ele ganhou toda a grana dele, foi toda em mercado acionário, né? Investindo em empresas, e hoje é um dos maiores doadores do mundo, né? Junto com o Bill Gates. Mas o não ter valor intrínseco, o Bitcoin não ter valor intrínseco, significa que ele não produz nada. Um exemplo, é uma área de terra. Quando a gente compra uma área de terra, quando você compra uma área de terra, pode produzir, então, dar frutos, né? Ou colocar, por exemplo, animais lá que vão instalar, vão engordar, mas ele vai dar fruto, né? Vai dar algo, a área de terra, né? Então tem valor intrínseco. Um imóvel, o aluguel é um fruto, então tem valor intrínseco. Ações, quando se compra uma parte da empresa, de uma determinada empresa, se compra ações, então dessa empresa, ela é obrigada, no mínimo, a distribuir 25% do lucro. Então isso aí também é fruto da empresa, né? Então tem valor intrínseco. A Bitcoin, a moeda, ela é assim como o ouro. O ouro também não tem valor intrínseco, não produz nada. É como se fosse a teoria do mais tolo. O que é a teoria do mais tolo? A gente comprar algo esperando que venha alguém e que pague mais caro por aquele bem que a gente comprou. Então a Bitcoin, apesar de ter finitude, ou seja, ela vai chegar a um limite que já é previsto que 20 milhões de Bitcoins no mundo, mas que só tem esse limite, ela não tem um valor intrínseco, então é difícil até mensurar qual é o valor dessa moeda, né? Então é algo novo, é algo que é difícil dizer, não tem nada que não diga que não vai subir mais, mas que em termos de margem de segurança para o investidor, não tem essa margem de segurança para realizar um investimento, né? Determinadas empresas, por exemplo, ações, tem o intangível, tem bens que valem muitas vezes mais até do que uma empresa negociada em bolsa, né?
Isso já aconteceu e acontece normalmente em períodos de crise, né? Em que investidores muitas vezes irracionalmente vendem um determinado ativo seguindo a manada, né? Digamos assim, sem pensar muito, né? Mas resumindo, o Bitcoin é um ativo que não tem valor intrínseco e que tem um risco altíssimo, né, para ser realizado investimento. E não poderia deixar de falar questão do mercado acionário, né? Mercado acionário, o Bovespa vem aí no ano com 20% de retorno. Muito orgulho para nós. A gente tem uma carteira, né? Um clube de investimentos que, enquanto o Ibovespa deu 20%, a gente vem com 55% de retorno no ano, apenas em 2017. A gente comentou várias vezes aqui sobre algumas empresas, inclusive gaúchas, por exemplo, a Graziotin, que é dona das marcas, a própria Graziotin, Por Menos, Franco Jorge, Total. Então, a Graziotin muito interessante, né? Empresa que a gente acabou comprando as ações a R$10, que já está em R$25 em menos de um ano, né? Em 8, 9 meses. Entre outras empresas aí, o próprio Banrisul tínhamos ações, passou pela nossa carteira. Então é uma maneira também de dar prestígio, né, ao que é nosso, que é do Sul, né, que é do Rio Grande do Sul. E o nosso clube, então, rendendo 55% de retorno no ano. A gente fica muito feliz, muito trabalho, muito esforço. Não é fácil. Para ter esse retorno aí, tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar de noite. Mas faz parte. Quando a gente gosta, e eu espero você que esteja ouvindo, faça isso, se ainda já não faz. Encontre o mais rápido possível aquilo que você gosta, que você ame, porque aí você não vai trabalhar. Vai ser até engraçado, porque as pessoas vão dizer, pô, tu trabalha demais. E para você vai ser engraçado, porque aquilo não é um trabalho, aquilo ali se faz com prazer e ainda tem a possibilidade de ganhar por aquilo, né? Então, quanto mais cedo encontrar o que se ama, o que se gosta, siga, vai atrás. Não é fácil, nada na vida é fácil. O próprio Silvio Santos falava, tem uma frase dele, né? Se for fácil algo na vida, desconfie. Então faz parte do processo de evolução, de aprendizagem, né? A gente enfrentar obstáculos e superar esses obstáculos, cabe a nós, né? Continuar nesse processo de falha, de não colher êxito, mas chega uma hora que vai colher êxito, né? Mas, graças a Deus, então, o esforço aí, a gente tem um ótimo retorno no ano, no mercado de ações, no clube que a gente cuida. A gente tem uma parcela grande de participação, e que é de Santo Ângelo, é algo que, se fôssemos um fundo hoje no Brasil, estaríamos entre os maiores retornos do Brasil, né? Então tem toda uma gestão que a gente auxilia, né, nessa questão, e que a gente fica muito feliz em poder comentar isso aqui no programa, porque a gente sempre defendeu o mercado de ações. Eliseu, acredito que ações sempre têm que estar presentes na carteira do investidor, de acordo com o perfil dele, claro, mais ou menos percentual, 5 a 20, 30, 50% da carteira total como um todo, né? E a gente fica muito feliz então de estar tendo esse retorno, e tenha certeza de que quanto mais tem retorno, quanto mais se evolui em determinada área, mais tem que buscar conhecimento, buscar informação que é transformada em conhecimento, porque tem muito ainda a ser melhorado, né? Mas a gente fica feliz em poder comentar isso aqui no programa. Eu vou deixar com o pessoal aí no estúdio. Felipe, Ranieri, um grande abraço, e eu vou ficando por aqui. Valeu! De volta aqui no terceiro bloco, Eliseu Mânica Júnior, mais uma vez mandar um abraço pro Eliseu aí, sempre trazendo informações relevantes, né? Ele falou muito ali
do Bitcoin de início. A gente já vem aí de alguns programas anteriores, aí não vou entrar muito em detalhe hoje, o Bitcoin, que quem quiser ouve aí o 39º, 38º e até o 37º, onde deu algumas tretas aqui, bem interessantes sobre o Bitcoin, pra gente acompanhar, né? Tem até um pequeno debate que a gente fez aí. Se o pessoal quiser escutar sobre os programas antigos, Bitcoin é centraldoinvestidor.com/blog, lá e procurar lá pelo Conexão Esperato, tem um post que tem todos os programas antigos. Exatamente. E o mercado de ações, como o Eliseu falou aí, acho que tem carteira, né? O Luiz Barsi fala, grandes vencedores do mercado de ações sempre falam que a única previdência possível são ações, né? A gente hoje depende muito de previdências aí, privada, social, mas a única previdência possível muitas vezes é ações, ser sócio de grandes empresas. Infelizmente no Brasil aí a gente não tem muito, se tem muito em mente assim, a Petrobras, a Vale, né? Mas aí tivemos empresas aí que subiram, uma Graziotin aí subiu 5.000%. Fazendo um contraponto aqui, Felipe, até dá para entender por que não existe essa cultura de investir em mercado acionário de um país, que é o Brasil é um país onde a gente historicamente tem os juros mais altos do mundo, né? Então assim, não faz sentido quando tu tem um juro alto tu ir para um mercado acionário onde tem um risco maior. A gente vai se tornar um mercado maduro, a gente tende a se tornar um mercado maduro, e aí o investidor amadurece, digamos assim, na marra, né? É obrigado a entender um pouquinho de risco para conseguir ter uma rentabilidade boa e fazer uma carteira aí, fazer uma aposentadoria, etc e tal. Mas assim, do histórico que a gente vem, não fazia sentido com um juro muito alto a gente se expor ao risco, né? Graças a Deus a gente está num caminho onde isso aí vai mudar, né? Exatamente. O investimento é aquela coisa do R$300 por mês em 30 anos, é uma taxa de juro média que a gente teve nos 30 anos, é R$1 milhão. Né? Então a disciplina faz aí com que a gente atinja, né? E ações aí, a gente tem que buscar sempre uma assessoria. A gente tem muito caso de pessoas que compraram ações nos anos 80, 70, né? E virou pó, aquilo ali não vale mais nada e tal, né? Então, e o investidor aquele mesmo medo que a gente comentava da previdência privada dos anos 90, exatamente, que quebrou e não sei o que, agora o cara acha que não vai dar. E hoje, a partir de 2000, né? A gente amadureceu, né? Exatamente, por isso que o mercado melhorou bastante de ações, que a partir do ano 2000, as ações estão custodiadas no Ibovespa, não está mais no banco, né? Então, a gente consegue acompanhar mais de uma forma eletrônica. Aí tem uma assessoria só em Santo Antônio especialista sobre isso, né? Tem o Eliseu aí, praticamente o Eliseu é um grande de mercado, né? Por toda essa busca pela gestão no clube, principalmente, como assessor também. Então, e tem toda a equipe Esperato aqui junto aí, que é do mercado de ações, né? E tem para ajudar. Mas sempre levando em consideração aquela diversificação. O perfil é fundamental, o perfil do investidor. O conservador, ele tem que buscar algo conservador. O moderado agressivo, ele tem que buscar quem sabe uma carteirinha em ações, pegar quem sabe aí uma Graziotin, subiu aí 5.000% desde 94, né? A empresa aí Ambev subiu 1.000%, né? Em 14, 15 anos, mas com certeza essa questão do Brasil é diferente dos Estados Unidos, com o juro baixo deles lá, de acompanhar a empresa. Mas a gente, uma questão interessante, às vezes como falta uma empresa de capital aberto do nosso lado, né? Na cidade. Pois é. Isso é algo muito legal, né? Para o pessoal acompanhar, porque saber que não é aquela coisa que está longe lá. Eu estou investindo na ação uma empresa lá de São Paulo, né? Mas uma empresa do lado ali, né? Que você sabe que foi criada ali, teus parentes conhecem o dono, etc e tal. A Graziotin é uma empresa de perto aqui, né? Passo Fundo, Passo Fundo, né? Uma empresa aí que nasceu ali. Uma gestão muito boa, fundamental também investimento em ações, a questão da gestão, né? Como diz o Buffett, ele não compra só uma ação porque está barato ou não, mas sim também pela gestão, pela pessoa que está tocando lá, né? Se é uma pessoa séria ou não, a governança corporativa, como muitos dizem, né? Então é uma maneira interessante aí. E aí nada mais buscar especialistas para ajudar, e o Clube de Investimentos tem esse objetivo aí de buscar empresas aí descontadas que a gente busca, que se acredita que tem um bom potencial. Bom, pessoal, então mesmo encaminhar quase do final, a falar um pouco sobre o blog Agrícolas, né, Ranieri? Tá lá? Exato. A gente está com uma série de textos que estão sendo publicados uma vez por semana, né, para falar, para a gente explicar desde da base como funciona o mercado futuro,
né? Não só das commodities agrícolas, tem os commodities de maneira geral, né? Financeira, moeda, metálica, ferrosa, etc. Fala um pouco da Bolsa de Chicago que o Eliseu teve lá, do histórico. Então, nos primeiros posts a gente fez um envio para todos os que estão cadastrados lá, que pediram para receber os nossos materiais. A partir de agora a gente vai mandar só para aquelas pessoas que se cadastrarem no blog agrícola, né? Até para não ficar incomodando com esse tipo de assunto quem não quer receber. Então, se você tem a intenção de aprender um pouquinho mais de como funciona o mercado futuro, o que é negociar commodity, que é um mercado diferente, é um mercado de renda variável, mas é diferente do mercado acionário, tem algumas peculiaridades ali, umas especificidades do mercado futuro, né? E a gente convida então o ouvinte a passar lá no blog, né, centralinvestidor.com/agrícolas, e dentro dos posts tem um formulário lá para se inscrever para receber esse conteúdo, né? Então a gente deve mandar toda segunda ou terça-feira uma série de artigos que futuramente provavelmente vai virar um e-book. Com certeza, vai virar um e-book. E a ideia, quem quiser saber mais também, quer acompanhar, né, o preço do milho, do soja, acompanhar o mercado que é o do dia a dia aqui, é só se inscreve lá, não é para quem só quiser operar, mas só aquele agricultor que quer acompanhar ali, a gente vai transformar isso num cada vez mais algo mais ativo aí, com notícias do campo. Que é, querendo ou não, a Bolsa de Chicago, hoje muita gente fala de Chicago, mas o que seria Chicago, né? O que é Chicago? A Bolsa de Chicago, o maior hoje do mundo, começou já 2 séculos atrás, negociando milho, né, praticamente lá dos principais produtores americanos, e a gente tem a ideia cada vez mais trazer esse meio ao longo. Muita gente acompanha somente aí o preço que está na cooperativa, o preço não, vamos acompanhar direto da fonte. Exatamente, direto da fonte lá no mercado de Chicago, entender como é que funciona esse mercado, como é que negociam esse grão, né, até o porto. A gente muitas vezes só tem visão de a gente negocia na cooperativa e tal, mas e como é que é todo esse ciclo até chegar na China, né, todo esse produto. Então, a ideia é cada vez mais trazer o blog agrícola, logo vai virar um e-book também para acompanhar. O leitor vai encontrar lá também alguns relatórios, né? Semanalmente vai ser enviado o relatório para quem é assinante do blog. Exatamente. Lá no centraldoinvestidor.com também, quem quiser puxar o aplicativo consegue acompanhar o soja, milho, trigo em tempo real. Ok, pessoal? Programa de número 40 encerrando aqui. Um grande abraço para Eliseu Mânica Júnior. Daqui 15 dias estamos de volta com mais notícias aí da economia, empreendedores, finanças pessoais, com muita informação para ajudar o investidor a tomar a decisão, ok? Abraço, até mais. Até mais.